nossa história que ela leva só um significado. Criando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Se inscreva no nosso canal. Deus te abençoe. Amém. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui no canal da Missão Ressignificar mais uma vez, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E que isso, como costuma dizer o pastor Cleiton, seja uma ação, uma palavra profética, não só na minha vida, mas na de cada um que está ouvindo as nossas transmissões. Amém? Quero ler um texto, quero compartilhar um texto com vocês, no livro de Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 20. Amém? Vamos lá. Tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: Uns dizem que é João, o Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, perguntou-lhes Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, nos céus. E o que desligares na terra está desligado nos céus. Então ordenou aos discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Ao ler esse texto, algum tempo atrás, eu me peguei com uma pergunta. Qual a intenção de Jesus de fazer essa pergunta aos discípulos? Quem dizem os filhos dos homens ser o Filho do Homem? O que eles pensam de mim? O que eles acham de mim? Fosse nos tempos de hoje, ficaria até fácil de responder essa pergunta, né? Então, já comecei aqui o vídeo falando que estamos aqui na Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra, mas esqueci de falar uma coisa. Deixa seu like. Será que era essa a intenção de Jesus? De ter um feedback do que as pessoas estavam pensando e achando dele? Era essa a intenção? É essa a nossa intenção quando a gente fala da questão do like? Eu bem sei que é importante que cheguem até aquelas vidas, mas é essa a intenção realmente? De que a gente apenas tenha visibilidade e a gente tenha perante as pessoas, entre aspas, esse feedback onde todo mundo, aquele ali
Aquele ali tem, aquele ali o povo gosta. Vamos ver também. Era essa a intenção de Jesus? Eu creio que não, né? A preocupação de Jesus ao questionar os discípulos não tinha nada a ver com a sua reputação. Ele não estava preocupado com isso, com o que as pessoas pensavam dele. Se a gente observar, ele nem deu importância às respostas. Ele não faz nenhum comentário com relação às respostas. O objetivo dele, naquela ocasião, não estava em saber o que as pessoas pensavam dele. Ele não estava nem um pouco preocupado. E sim, o quanto os discípulos o conheciam e sabiam dele. A preocupação dele era essa. O mais importante nunca foi a primeira, e sim a segunda pergunta. E vocês? Quem dizem que eu sou? Os pensamentos dele sempre foram mais altos do que os nossos. Então, a intenção dele nunca foi... É como eu falava ainda quando estava com os adolescentes. A gente tem que ter sempre uma segunda intenção. E a segunda intenção é o Evangelho. Conversar com as pessoas com a intenção de trazê-las para perto de Jesus. A intenção não pode ser o like, não pode ser a visibilidade. A intenção é expandir o Evangelho. Essa é a verdadeira intenção. E Jesus andava com essa intenção. Jesus ouve as respostas da primeira pergunta e só não faz nenhum comentário. Quanto à segunda, ele responde. E como sempre, tudo que Jesus fala tem ensinamentos valiosos, é de uma profundeza que divide alma, espírito, juntas e medulas, que vai e é apta para discernir pensamentos e as intenções do coração. E aqui não vai ser diferente. E um dos ensinamentos dele, que a gente pode tirar nessa passagem, é: não dê ouvido às pessoas que não te conhecem e falam de você. Não dê ouvido a qualquer um. Jesus fez a pergunta, mas ele não quis nem saber qual era a resposta. Ele não fez um comentário. A questão daqui. Poxa, eu estou querendo saber disso porque, dependendo das respostas, eu vou mudar minha conduta, eu vou mudar o meu jeito para que eu tenha mais acessibilidade. Para que a minha igreja encha mais. Ele não estava preocupado com isso. Essas pessoas que a gente não tem que dar ouvido, elas não nos conhecem. Mas, de vez em quando, quem nunca passou tem o hábito de passar sempre por um local, eu vou trabalhar, então eu passo sempre por um caminho, e naquele caminho eu encontro com determinadas pessoas. Não conheço nem sei quem são, mas de vez em quando, de tanto esbarrar com aquela pessoa, bom dia, boa tarde, olá, tudo bem? E aí, depois de um determinado tempo, às vezes está seguindo o mesmo caminho, e aí começa a conversar, começa a falar aqui, e aí parece que já nos conhecemos. Parece que já nos conhecemos. E, de repente, aquela pessoa, em determinado momento, acha de falar algo de mim. E, às vezes, não é uma coisa boa. Não é algo bom. E a gente não deve dar ouvido. A gente não pode nos inclinar os nossos ouvidos para determinados tipos de palavras e permitir que essas palavras atrapalhem a minha vida, atrapalhem o meu caminhar, atrapalhem a minha conduta, vem atrapalhar quem eu verdadeiramente sou, atrapalhar o meu ministério, atrapalhar o meu trabalho, atrapalhar o meu relacionamento com a minha família, com os amigos. A gente tem que tomar cuidado a pessoas que de repente falam e
e falam mal. Geralmente essas pessoas que mal nos conhecem, elas vão falar coisas superficiais, coisas supérfluas, que não condiz com quem nós somos de verdade. E aí, o versículo 14 vai retratar aqui um pouco essas pessoas. Uma parte. Uns dizem que é João Batista. Quem era João Batista para aquelas pessoas? João Batista, ele era um contemporâneo, nasceu e estava vivendo ali junto com eles. Só que tinha um porém. João Batista não estava no meio deles. João Batista estava mais distante. João Batista tinha um estilo de vida diferente daquelas pessoas. E, de repente, aquelas pessoas, de repente, estariam falando de João Batista. É meio louco. Olha como ele se veste, olha o que ele come. Aquilo ali não é crente, não. Aquele ali não é crente. Olha a conduta dele. Só fica xingando o povo, raça de víboras. Então, crente não anda com esse tipo de nome na boca. Então, esse mesmo João Batista, ele se distanciava dessas pessoas e essas pessoas tinham um motivo, por conta da distância e da sua conduta, de falar dele. Essas são pessoas distantes, mas, como eu falei, que de alguma forma, de tanto passar no oi, sabe quem nós somos, mas não sabem de fato de verdade. Não nos conhece de verdade. Um outro tipo de pessoas outros dizem que Elias e outros Jeremias. Outros dizem que Elias. Esses aí e outros Jeremias, eles demonstram parecer conhecer um pouquinho mais, que ele já está falando um pouquinho ali de onde você veio, mais ou menos, com quem que você parece. Esse aí tem um jeito de, como se fala muito lá no Nordeste, na Bahia, no meu caso, filho de Agenozinho, filho de Dona José, fala o jeito que anda, o jeito que fala, olha o tamanho, olha o cabelo branco. Meu pai, eu não lembro, não tenho uma visão dele de cabelo preto, como eu já falei algumas vezes, sempre de cabelo branco, muito novo, o apelido dele era Veinho. Eu estou resistindo. Com 60, o cabelo ainda tem cabelo aqui. Ó. Ele com 40, eu não tinha mais cabelo preto. Então, mas a herança da minha mãe também, que tem menos cabelo branco, com quase 90 anos, menos cabelo branco do que o meu irmão mais velho. Então, deu um equilíbrio. Mas o fato é que essas pessoas que parecem que nos conhecem, também, de repente, acham-se no direito de emitir algum parecer. Não, eu conheço o pai, eu conheço os irmãos, esse daí não pode cair diferente, não pode ser diferente, não. Porventura, a maçã cai longe da árvore, o fruto cai longe da árvore. Geralmente é aquilo ali. Então, se for uma família onde as pessoas não são bem quistas, não são bem vistas, todo mundo que vier dali, quando a palavra primeira que vem é concernente àquilo que eles são. Se porventura é uma família boa, todos que vêm por ali também são bons. E eu sofri com isso. Porque os meus dois irmãos eram de uma integridade, eu não vou dizer assim integridade, porque graças a Deus todos somos, mas eram de um comportamento exemplar fora do comum. Aí de repente vem o terceiro, o Edson. E aí quando minha mãe chegava no colégio, chegava num canto, o quê? O irmão do Juscelino e do José? Não. Quando mamãe ia ver, sim. Então, meu comportamento era bagunceiro e corria e aquela história toda. O que eu quero dizer é que, geralmente, as pessoas, quando conhecem, superficialmente, parece que conhece, porque aí acha que pode emitir um parecer. E nem sempre, porque nós somos diferentes. Cada um é diferente. Podem, como diz a minha mãe, os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Então, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu tipo.
E o parecer tem que vir a partir do momento que se conhece. Se é que tem que vir. Porque eu não creio que as pessoas têm que julgar ou têm que rotular alguém. Cada um vai avaliar, ou vai ser avaliado, ou vai ser julgado por aquilo que faz, pelas suas obras. A palavra diz que naquele dia o Senhor vai abrir o livro e vai ler. Aí fala-se até de julgamento. E eu ainda fico falando assim, julgamento? Não há julgamento. Se a gente for observar, não tem julgamento. Na verdade, ele está falando exatamente o que você fez. O que vem dali é a sentença. Não tem julgamento. Ali você não vai ter mais advogado. O advogado você tem hoje. No dia que estivermos na frente do Senhor, não tem julgamento. Apesar de ser uma palavra, o nosso português talvez a palavra mais bem usual seja essa, não será um julgamento. Mas nós fazemos julgamentos aqui. A Dislene, então Dislene não pode dar ouvido à pessoa que não a conhece como eu. E eu vou sair falando mal dela. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E às vezes a gente pensar também que aquela pessoa conhece a gente fica até, como eu já falei ali, com as pernas meio bamba, achando que são. Então aí essas são aquelas pessoas que muitas vezes é do bairro, né? Estou falando aqui porque às vezes pode chegar para fora do Brasil, mas nossa realidade não é do bairro, é da quadra, é da regiãozinha ali, da mesma rua, dali de perto. Então, a gente bate bola junto, a gente caminha junto, conheço não sei quem, que também te conhece, e fulano de tal fala isso de você. Então, essas pessoas até sabem algumas das nossas rotinas, todavia, não são próximas, muito menos nos conhecem de fato. Só de longe, de ouvir falar, mas nunca sentamos, nunca conversamos, nunca partilhamos a mesa, nunca falamos dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, então não tem como nos conhecer. Então, se emite algum parecer que é negativo, que os nossos ouvidos estejam tampados. Amém? Amém. Os outros, Jeremias ou alguns dos profetas. Na visão de Lucas 9,19, é mais interessante esse trecho, que diz: e outros, um dos antigos profetas. Ou seja, parece que conhece a sua família há mais tempo, já está mais perto da tua família, então não conhece só os seus irmãos, vai conhecer os seus pais, conhece os seus avós e quem sabe até os seus bisavós. Então somos da mesma região, nascemos na mesma cidade. E lá no interior, sabe como é que é, né? Então era daquele jeito. Então essas pessoas apresentam ter mais conhecimento, pois sabem um pouco mais da sua origem e da sua história. Mas o fato de conhecer a minha origem, conhecer a minha história, me conhece de verdade? Não. Será que conhece? Será que não conhece? Essas pessoas também vão se achar no direito de emitir um parecer sobre mim. Mas são pessoas que não me conhecem de verdade. Sentam comigo à mesa? Ceiam comigo à mesa? Como diz o Claudião, meu amigo Claudião, já comeu 1 quilo de sal comigo? E não comeu 1 quilo de sal, então não me conhece. E nem eu conheço também. Então, se vem falar de mim, se vem falar de nós, de você, de mim, tampemos os nossos ouvidos. Quem são essas? São pessoas, fisicamente falando, são pessoas próximas. Amigos, colegas de trabalho, familiares, que muitas vezes pensam que nos conhecem, mas não nos conhecem de fato, de verdade. Nesse último grupo aí que nós falamos, um dos profetas antigos, essas pessoas que são mais próximas, desse grupo aí de amigos, de familiares e de colegas de trabalho, que a gente tem até uma certa convivência,
há pessoas que dizem que nos conhecem, mas que muitas vezes, movidas por inveja, por ciúmes, fazem suposições maldosas na tentativa de nos desacreditar com difamações e tirar a nossa atenção do propósito principal, que é o reino de Deus. E, no caso, se nós somos colegas de trabalho, e as pessoas começam a falar mal, porque muitas vezes, de repente, está querendo a sua posição. Então, aí vai começar a falar mal de você para o seu chefe, de um para o outro, como diz a palavra, vai começar a fazer comércio, como Lúcifer fez, né? Vai fazer comércio para poder te tirar da presença do teu propósito, que você foi concebido, que você tem ali, e aí correr o risco de você perder a presença eternamente do Senhor. Isso já aconteceu, está descrito na Bíblia. E quem fez isso está pagando o preço. Só que quem deu ouvidos a ele está pagando o mesmo preço. E não adianta dar desculpa. A serpente, a mulher que o Senhor me deu, colocou do meu lado, aquele, aquilo, me enganou. Todos nós temos conhecimento para que entendamos o que é certo e o que é errado. Todos nós temos entendimento para saber que aquilo que sai da boca de alguém, seja de alguém que não nos conhece ou de alguém que pensa que nos conhece, seja bom ou seja ruim. Ouvir tudo e retém apenas o que é bom. O Espírito, se andamos com Ele, o Espírito está conosco e Ele é apto para discernir todas essas coisas. Islene leu o Salmo 103 aqui. Deus tem compaixão daqueles que o temem. O amor de Deus é para aqueles que o temem. O grande amor eterno de Deus para aqueles que o temem. A gente tem que entender isso. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, vamos entender, nos colocar nessa posição e não dar ouvidos a que grupos de pessoas venham falar sobre nós. E aí, tem um outro ponto importante. Às vezes tem pessoas falando coisas boas de nós. Não foi assim com Paulo? Ei, escutem esse homem aí, porque esses aí são servos verdadeiros do Senhor. Deem ouvidos a ele. Então, a gente também tem que tomar cuidado com pessoas que aparentemente estão falando a verdade, mas que não professam a verdade, não andam com a verdade e não conhecem a verdade. E o que Paulo fez, depois de um bom tempo, né? Nem sei porquê, não sei se ele quis deixar, quis saber, ou se demorou mesmo, ou estava tão envolvido com a situação que nem percebeu quem era que estava falando com ele, mas em determinado momento, opa, Satanás, sai daí, vai embora. Temos que ter esse entendimento, antes que seja tarde. Então, esse é o primeiro ensinamento, não dar ouvidos a pessoas que falam de nós, que não nos conhecem ou que dizem que não nos conhecem. O segundo ensinamento é: dê ouvido ao que Jesus fala de você e fala para você. O que Jesus fala de você é o que ele pensa a seu respeito e do propósito que ele estabeleceu para você. Observem Jó 2:3. Diz o Senhor a Satanás: notaste porventura o meu servo Jó?
que ninguém há na terra semelhante a ele, nem homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda retém a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Lembra do que eu falei ali? A intenção é tirar. E olha que não foi Satanás que foi falar mal dele, não, hein? Satanás foi falar dele para Deus. Aliás, minto, Satanás nem foi falar dele para Deus. O fato é que quando Satanás passou por lá, Deus já falou dele. Aí fala assim, caramba, falou para a pessoa errada, agora vai tentar detonar com ele. Vai lá logo para ele, Senhor, que você tinha que falar, sabe que é o inimigo das nossas almas. Mas vamos nos atentar ao que Deus fala de nós. Não tem acusador que possa ter uma palavra maior do que a palavra que Deus tem para nós. Aleluia. Não tem palavra maior que venha alguém que fale sobre nós do que aquela que Deus fala. Os pensamentos dele são bem maiores do que os nossos. O que Deus pensa sobre nós é o que Deus vai falar sobre nós. O que Deus fala sobre nós é o que ele pensa. Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar. Gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. O outro quesito também, além do que Deus fala de mim, é o que Deus fala para mim. Além dos pensamentos que Deus tem a meu respeito, a seu respeito, e do propósito que ele estabeleceu para nós, ele fala como ele quer que a gente proceda, como seja o nosso procedimento. Então, é o que ele vai falar para mim, é como ele quer que seja o meu procedimento. O que Deus falou sobre mim, ele vai dar um testemunho, ele vai dar uma referência, ele vai dizer quem eu sou. E agora o que ele vai falar para mim é como ele quer que eu seja. E aí, como eu proceda? Jeremias 1, versículo 5 e o 7, parte B, que diz o seguinte: antes que te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei, e te constituí profeta às nações. E o 7b, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e com tudo quanto eu te mandar, falarás. Então, o que Deus fala para mim é como ele quer que eu proceda. O que Deus fala para você é o que ele quer como você proceda. Então, nós vimos o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, o que o pastor Cleiton leu a respeito de Timóteo, quando Paulo fala para Timóteo da fé que Timóteo tem e que ela tinha uma origem, a avó e a mãe. E aqui, Deus fala para Jeremias que lá no ventre da mãe, ele já conheceu e já consagrou. Então, já tem essa herança bendita. E, tudo que eu te falar, tudo que eu te mandar, você vai dizer. Aonde eu te mandar, você vai. E o que eu te mandar, você falar, você fala. Não vou dar ouvidos ao que as pessoas estão falando de mim para que eu também saia falando e arrume contenda e confusão. Eu vou dar ouvidos para que o Senhor está falando de mim, para que através da minha fala, daquilo que Ele mandou, para quem Ele mandou e aonde eu mandei, possa sair bênçãos e transformação genuína à luz da palavra do Senhor que está sendo falada através de mim e através de vocês. Amém? E sim, então, o que Jesus fala de você não é como você se vê, não é como você está. Jeremias 1,6, continuando lá
a passagem que a gente leu agora há pouco. Então lhe disse eu, ó Senhor, Jeremias falando para Deus, né? Senhor Deus, eis que não sei falar porque não passo de uma criança. Se é o próprio Deus que está mandando e que vai falar, e aí eu vou contestar, a gente até dá ouvido para o que as pessoas falam, mas a gente não quer dar ouvido para o que Deus fala. É incrível como é mais difícil ouvir a quem tem o conhecimento pleno, a verdade plena e a sinceridade plena. E a verdade sobre nós. E aonde a gente vai chegar se a gente caminhar daquela forma. A gente sabe, a gente tem conhecimento. Mas por que a gente, em muitas situações, prefere dar ouvido ao que vem de fora, ao que vem do mal? Então, o que Deus fala comigo, o que Deus fala, não é como eu me vejo. Como Deus me vê, não é como eu me vejo. E, sim, mas é como Ele vê. Nós temos que entender que o que prevalece, que o que vale, é como Ele nos vê. E em Juízes 6,12 diz, apareceu-lhe então o anjo do Senhor e lhe disse, o Senhor é contigo, ó homem valoroso, ó homem valente. Então, Gideão também estava escondido, Gideão estava com medo, mas o Senhor chegou, aquele cabra que estava com medo, que estava cismado, e vai, e o Senhor fala dele, para ele, ó homem valente, o Senhor é contigo. Se Deus é comigo, se Deus é contigo, por que a gente se esconde? Como foi falado aqui agora há pouco, porque o medo nos aflige. Por que o medo nos aflige? Se o amor de Deus, como foi lido também, está diante daqueles que o temem. Então eu poderia dizer que quando a gente está com medo, a gente verdadeiramente não teme ao Senhor. Cada um faça a sua análise. O fato é que em determinados momentos nós podemos fraquejar. Sim, é fato. Mas a gente tem que estar dia a dia prostrado diante dele para que a gente não caia nessas ciladas. Não dê ouvidos às situações, não dê ouvido às pessoas que falam mal da gente. Se a gente observar naquele momento que Satanás estava ali passeando e chegou na presença de Deus, em nenhum momento Satanás buscou desacreditar Jó. Ele não buscou uma ocasião para desacreditar Jó. Ele só falou o seguinte, ele só é desse jeito porque ele tem isso e porque ele tem aquilo. Mas ele não desacreditou Jó. Antes, porém, ele procurou uma oportunidade para desestabilizá-lo. E Deus deu. Ele não chegou até Deus, depois que Deus falou tudo aquilo, ele não tentou de nenhuma forma convencer Deus e tentar desacreditar Jó, de quem era Jó. Deus sabia quem era Jó e Deus verbalizou e falou quem era Jó. Homem íntegro, homem reto, não há homem justo como ele na terra. E Satanás não foi bobo de falar, tentar desacreditar Jó, não. Mas ele tentou desestabilizar Jó. Ele só é desse jeito porque o Senhor o cerca com família maravilhosa, com bens. O Senhor o cerca, ele é bem carismático, está rodeado de amigos. Então, ele tem dinheiro, então quando ele chega na igreja, todo mundo paparica. Então, Senhor, é difícil uma pessoa dessa te desobedecer. Aí Deus, não, então vai lá, tira tudo que é dele. E Satanás procurou uma ocasião para tentar desestabilizar. Tirou os bens, tirou os filhos, tirou a saúde, mas
O que prevaleceu foi o que Deus falou de Jó. Ele permaneceu firme, íntegro, justo, homem temente a Deus, que em nenhum momento falou mal de Deus. Como falas uma sua louca? Porventura recebi o bem de Deus e não vou receber o mal? E aí Satanás, mais uma vez, ficou envergonhado. Então, o interesse de Jesus nunca esteve na resposta sobre o que o povo pensava a seu respeito, e sim mostrar a seus discípulos da necessidade de conhecê-lo, como já falei, de ter intimidade, de ter comunhão com Jesus. Pois a missão deles seria dar continuidade ao que Jesus iniciou. Versículos 17 e 19 lá de Mateus. Aí, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois, eu falei até o 17? 17 todo. 17 todo, né? O pois já está no 18. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Então, aqui Jesus já começa a pincelar para eles qual seria a missão deles. E aí vamos dar continuidade até o 19. Eu não coloquei ali, mas só o 17 não vai dar contexto não. Não, eu coloquei, eu só não li mesmo. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então, o Senhor já estava mostrando ali que Jesus não veio para pregar o Evangelho. Jesus veio, sério, Jesus veio para libertar o povo. É fato que ele era a própria Boa Nova. E quando ele falava do reino que estava por vir, porque ele tinha que começar. Mas a missão dele não era propagar o Evangelho. A missão de propagar o Evangelho era da igreja, era nossa. Então ali ele fala para Pedro. Então, pera lá, quem vocês dizem que eu sou? Vocês precisam me conhecer, vocês precisam ter intimidade comigo, vocês precisam ter comunhão comigo para poder dar continuidade àquilo que eu comecei a fazer. Eita, meu pai, que é isso? Cristo é o libertador, o redentor prometido de Deus. Isaías 59, 20. E virá um redentor a Sião. A missão dele nunca foi morrer, a missão dele foi morrer pela humanidade. E ele cumpriu isso bem 100%, à risca, né? Cumpriu o que lhe foi estabelecido. Ao se entregar voluntariamente à morte e morte de cruz. Porque, João 3,17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a missão dele era salvar o mundo. A missão de pregar o Evangelho é nossa. Agora, nós estamos dando ouvido ao que ele fala para mim e sobre mim? Ou nós estamos dando ouvido ao que as pessoas e Satanás vem querer falar para nos desestabilizar? Eita, Senhor, aleluia. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Temos que nos atentar. Porque, senão, essas pessoas que vierem falando mal de nós, Satanás, quando vier falando mal de nós, a intenção é só nos desestruturar e nos afastar de Deus. Mal sabem eles que essas pessoas estão cavando caminhos a passos largos para o inferno, e nós não podemos entrar neles. Isaías 57,3 diz: ele foi oprimido
e afligido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E essa era a função dele, mas se a gente for para Mateus 5, lá nas bem-aventuranças, ele não pede a mesma coisa de nós? Bem-aventurado será você quando for caluniado, bem-aventurado quando te perseguirem, bem-aventurado quando alguém chegar a falar mal de você, você fica quietinho aí no seu canto, ore por ele, abençoa. Porque nós também temos uma função. Estão falando mal de nós, é meu inimigo, então ele também fala, vai lá e ora. Não dê corda porque eles estão falando e não entre na mesma conduta que eles. Ora por eles. Sim. Pai amado. Sim, Cristo foi o libertador. Contudo, a missão de propagar as boas novas, ele entregou a seus discípulos e a nós, a sua igreja. Olha o que diz o versículo 20. Então ordenou aos discípulos a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Por que ele falou isso? A missão dele não era pregar. A missão dele não era pregar. A missão dele era ensinar os discípulos e aí os discípulos espalhar. Não é meu tempo agora, calma, fica quietinho. Isso aí eu vou deixar para vocês. Então, não sai falando aí para ninguém quem eu sou de fato e de verdade. Para cumprir essa missão, foi necessário que ele se entregasse voluntariamente, certo? Então, nós temos que fazer a mesma coisa que Jesus fez. Temos que nos atentar, dar ouvido ao que ele fala. Temos que fazer. Gatinha, lê Mateus 10. Lê Mateus 10, 35. Combinar alguma coisa? É porque eu acabei esquecendo algumas coisas que ela trouxe aqui, dentro até da oração. Ah, sim! É exatamente agora que vai falar, se eu ia lembrar agora. Vai, Gatinha, lê aí. 34, né? Mateus, eu não anotei aqui, 10, não, mas 34, é Mateus 10, 34, se não me engano, até 39. Isso. As dificuldades. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tá bom. Então, é fato. Quando nós estamos falando aqui que para cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida, a gente não pode dar ouvido ao que estão falando da gente e que a gente tem que dar ouvido ao que Jesus fala de nós. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou ser aceito. Se eu realmente der ouvido o que Jesus fala de mim e para mim e eu colocar em prática aquilo que Deus quer, vai ficar complicado. Porque nem todo mundo quer o que Deus quer para ele, né? Nem todo mundo quer para ele o que Deus quer para ele. Quer uma vida tranquila e uma vida boa. Largar tudo, não quer. Então, em determinado momento, eu e Dalvânia, a gente, dentro dessa situação do propósito, não, eu não acho que é dessa forma, um dos dois, eu não acho que é desse jeito, eu não acho que é aquilo, vai gerar contenda. Ele não veio trazer paz. A paz vai haver a partir do momento de quando você leu lá, de quando você orou, muito pelo contrário, de quando você orou, haja, como é que foi? Comunhão, unidade, haja unidade. Você ainda orou por mim, por Dalvânia, pela minha família, né? Entrando aí, Larissa, haja unidade entre eles, pela família do Paulo, de Rebeca, a sua.
orou pela de todo mundo, e haja unidade. Mas aí a palavra diz, eu não vim para trazer paz? Haja paz, haja unidade. Eu vim para trazer discórdia. Eu vim com uma espada. E quando é que vai gerar essa discórdia? Quando essa espada for bem manuseada. Quando essa espada, ela for aplicada. Quando essa espada for mencionada, for pregada a toda criatura, a todo o evangelho, não era a função de Cristo, a função dele era dar a vida por ele, isso ele fez bem feito, e agora é a nossa função propagar o que ele deixou de legado para nós e fazer bem feito. E aí sim, a partir do momento que a gente faz bem feito, a espada, aqueles que não querem essa espada, ela vai trazer discórdia e vai trazer contenda. Nem todos vão aceitá-la. Nem todos aceitaram a Cristo. E a palavra dele, nem todos vão aceitar. Então, quando você andar com essa palavra, porque foi a missão que ele deixou, e bater de frente com alguém, aí esse alguém vai te caluniar, vai te difamar, vai tentar te destabilizar, igual Satanás fez. Amém? Amém. Então, atentamos para isso. Eu também não li, só mencionei aqui as bem-aventuranças, sigam ela. Seja bem-aventurado. Amém. E ser bem-aventurado, segundo o que está escrito, só é possível se o Espírito estiver conosco. Aleluia. Amém? Amém. Amém. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Senhor, te louvamos, te glorificamos, te damos graças, porque o Senhor tem, Pai amado, feito com que tudo que o Senhor fala a nosso respeito, tudo que o Senhor fala para nós temos procurado, Pai amado, colocar em prática. É fato, é bem verdade que estamos muito longe daquilo que o Senhor gostaria que nós fôssemos. Ainda temos muitas reservas, ainda temos, Pai amado, muitas dificuldades em obedecer, ainda temos muitas dificuldades, Pai amado, em caminhar no caminho reto, no caminho de autoridade, como foi falado ali, como o Senhor deu testemunho do teu servo Jó. Que o Senhor, Pai amado, possa nos conduzir nessa estrada, neste caminho, de sermos íntegros, de sermos, Pai amado, temente ao Senhor 100%, de não darmos ouvido, Pai amado, a nenhuma conversa, a nada que venha a nosso respeito que não tenha vindo do Senhor. Que nesses momentos os nossos ouvidos possam se fechar e estarem abertos, Pai amado, somente para a Tua palavra, para o que o Senhor fala a nosso respeito e para o que o Senhor fala, Pai amado, para nós. Que a gente possa afirmar os nossos passos neste caminho que o Senhor, Pai amado, quer que a gente esteja, no caminho onde a Tua palavra possa ser pregada, Pai amado, a toda criatura, em qualquer lugar, em qualquer ambiente, a partir do momento que o Senhor assim determinar. Que eu não possa abrir a minha boca, Pai amado, nenhum de nós possamos abrir a boca e dizer que somos crianças, que somos meninos, ou, Pai amado, que não temos forças, que não temos coragem para poder fazer. Porque a palavra que o Senhor já nos disse é: eu te consagrei, eu te levantei desde o ventre da tua mãe. Eu te escolhi, homem valoroso, mulher valorosa. Então não há desculpa, Pai amado, não adianta dizer que tenho a língua presa, mesmo quando a palavra diz que ele era eloquente, ele ainda abriu a boca para dizer que não sabia falar também. Esse foi Moisés. Que nós não possamos falar assim, Pai amado, que nós possamos dar ouvidos ao que o Senhor fala, e não somente dar ouvidos, Pai amado, mas como diz a parábola da semente, que ela possa entrar em nosso coração, Pai amado, germinar e dar frutos. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém.